nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos. Vira para esse irmão lindo que está do seu lado, diga para ele assim: a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Diga para ele assim: foi bom você estar aqui hoje. Diga para ele assim: não foi em vão você estar aqui hoje. Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Deus incomodou meu coração com um texto muito poderoso. Nós vamos ser confrontados por Deus aqui hoje, mas logo após isso sairemos daqui também sarados por Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmos, verso de número 1 do Salmo 73. Glória a Deus, aleluia. Jesus está neste lugar. Salmo 73, verso 1 ao 3. Glória seja dada ao Senhor. Glorificado eu aguardo os irmãos encontrarem. E depois nós vamos ler o verso 17. Diz assim: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse com os meus passos, porque eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Verso de número 17 agora. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Diga assim: até que eu entrei. Diga com autoridade, diga assim: até que eu entrei na casa de Deus, aí eu entendi. Diga para o seu irmão, se você tiver liberdade com ele. Se você não tiver, vá no retiro que vai ter e você passará a ter liberdade com ele. Diga assim: você só entenderá quando você entrar no santuário de Deus. Se você trouxe glórias para Jesus, se assentem glorificando ao Senhor. O texto que aqui lemos, ele é emblemático. A gente imagina que está fardado, pastor Hudson, a desviar aqueles que não têm cargo na igreja, aqueles que não têm atribuições na igreja. A gente imagina que está passivo de se afastar, irmã Cláudia, do Senhor, aqueles que não têm nenhum tipo de vínculo direto com a igreja. E aqui nós estamos diante de um dos homens mais emblemáticos da Bíblia. Davi era um adorador. Davi era um homem que o seu coração respirava e transpirava adoração. Só que da mesma maneira, pastor, ele sabia que como rei, ele não podia ser levita, ele não podia ser o regente da sua própria orquestra, embora em todos os momentos que Davi pudesse e tivesse, ele estava adorando ao Senhor. Davi tinha algo dentro dele que me chamava muito e me chama muita atenção, que é não perder a oportunidade de adorar ao Senhor. Imagine você que quando Davi, ainda como apenas um moço nos pastos de seu pai, pastoreando as ovelhas de seu pai, ele sempre que podia estava consigo a sua harpa, e sempre que ele podia, ele tocava a sua harpa diante das suas ovelhas. É interessante que o primeiro público que Davi vai ter é as suas próprias ovelhas, é as ovelhas de seu pai. E ali ele adorava, ele buscava o Senhor, até que um dia chega alguém desesperado para ele, dizendo: Davi, estão com urgência te chamando e te convidando à casa de seu pai. Até que um dia chega alguém desesperado dizendo: olha, chegou um homem muito importante na casa de seu pai, e ele mandou dizer que ninguém se assenta à mesa enquanto você não chegar lá. Enquanto você não se assentar na mesa, ninguém senta também. A Bíblia diz que naquele dia foi o dia em que o Senhor escolheu para ungir e separar Davi para um grande mistério. A Bíblia diz que naquele mesmo dia o Senhor ungiu a Davi, e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e daquele dia em diante ele foi um homem mais cheio do Espírito Santo.
Observe bem que isso foi levando Davi a várias posições até ele ascender ao trono de Israel. Quando ele se assenta ao trono de Israel, ele agora tem que organizar, ele tem que começar a dar forma para o seu reinado. E ele começa então, pastor Hudson, separar homens para a portaria. Ele começa a separar homens para determinadas funções diante do Senhor, diante da adoração do Senhor. Ainda que naquela época não tinha ainda o templo, mas tinha adoração perpétua naquele lugar. A Bíblia diz que ele olha para um homem diferente. O nome desse homem é Asaf. Asaf era um homem que conseguia não só reger a orquestra de Deus, ele conseguia tocar o coração de Deus com seus instrumentos. Irmão, eu estou sentindo Jesus aqui de uma maneira tão gostosa. E a Bíblia diz que Asaf, ele vai compor hinos de adoração e louvor ao Senhor. E aqui, se você não sabe, deixe-me lhe dizer, o único cargo que é perpétuo é de adorador. Imagine você que o cargo de pastor que eu exerço, que o pastor Hudson exerce, ele tem uma data de início e tem uma data de fim. O dia que a igreja for arrebatada, lá no céu não vai necessitar de pastor, porque o sumo pastor vai estar ali. Aleluia. Você pode dar glória para Jesus essa noite? Imagine você, meu amado e querido irmão, que naquele grande dia, quando a trombeta soar, e ela vai soar, não vai haver necessidade de ter ali no céu porteiros, porque os próprios anjos ali estarão. Aleluia. Imagine você, minhas irmãs, que sofrem cuidando das crianças. Lá no céu não vai ter uma ala kids, e as irmãs vão poder adorar com mais liberdade, porque lá até as crianças vão adorar em espírito e em verdade. Agora tem uma coisa que eu quero lhe chamar a atenção. Sabe este irmão que não tem a destreza que as irmãs ali têm para cantar, e que às vezes cantam desafinado, assim como eu? Sabe esses irmãos que às vezes nunca cantaram um hino na igreja? Naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar ao céu, você vai continuar exercendo a sua função de adorador do Senhor. Este cargo é perpétuo, ele é exercido aqui na terra e também será exercido lá no céu. E Asaf tinha essa facilidade. A Bíblia, irmão, diz que quando Asaf começava a reger, aleluia, os anjos do Senhor paravam para contemplar a adoração dos servos do Senhor na terra. Imagine você, Deus parando o céu, e talvez você não acredita, mas o único que tem poder para mover o céu com adoração sou eu e você, quando paramos para adorar. Agora observe bem, era um homem da confiança de Davi. Irmão Douglas, Davi havia depositado sobre Asaf, e ele tinha tudo o que ele necessitava. Só que como levita, e aqui nós vamos começar a apanhar de Deus aqui. Lá no livro de Levítico, quando Deus separou a categoria de cada um que haveria de servir ao Senhor, Ele separou os levitas. E como levita, ele tinha que depender exclusivamente do Senhor. O levita estava impedido por Deus de trabalhar. Ele não podia ter nenhuma outra atribuição que não fosse adorar ao Senhor. Ele não podia sequer sair de dentro do arraial para ir visitar a família, era proibido a ele. Ele havia de se dedicar 24 horas à adoração do Senhor. E um dia, a Bíblia diz que o maestro de Davi, Asaf, começou a olhar para os lados. Aleluia, estou sentindo Jesus aqui. Você vai entender o que Deus quer falar. Ele começou a observar, pastor, o ímpio. E a Bíblia diz assim, que ele começa o Salmo 73 dizendo: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Ele começa declarando a Deus: bom é o Senhor. E ele vai fazer uma comparação aqui. O primeiro texto bíblico, ele vai dizer: verdadeiramente Deus é bom. Agora vem o verso de número 2. E quanto a mim? Porque ele olha para Deus e depois ele vai olhar para ele mesmo. Ele olha primeiro para Deus e fala: Deus é bom demais. Sabe aquele negócio gostoso que de vez em quando dá na gente, irmã Kailane, que a gente para assim e fica assuntando,
e pensando: que Deus maravilhoso é esse que eu sirvo. Aleluia. Sabe aquele dia que você para assim e começa a imaginar de onde você estava e aonde Deus lhe colocou, e aí começa a encher o coração de alegria, e aí você fala assim: esse meu Deus é bom demais. Você está sentindo Jesus nessa noite aqui? Eu posso lhe convidar então, por alguns instantes, começar a adorar a este Deus que está aqui. Só quem tem convicção que Ele é bom, eu lhe convido a adorar a Deus aí, baixinho aonde você está. Não precisa levantar, não precisa aplaudir. Eu só quero que você reconheça. Se você sente que Ele é bom, vai adorando a Ele por um instante aí. Aleluia. E Ele diz assim: bom é Deus para com Israel. Mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quanto a mim, os meus pés quase saíram. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E diz a história assim: faltou pouco para que eu escorregasse com os meus passos. Faltou pouco para que eu escorregasse os meus pés. E aí eu te pergunto, irmão, por que um regente da orquestra de Deus quase se desviou? Por que um regente da orquestra do Senhor quase teve os seus pés caindo? E aí eu fico pensando que este terno aqui, ele não me dá superpoder, pastor Hudson. Este terno aqui, irmão Vanderlúcio, não me dá superpoderes. Não. A credencial que eu porto não faz de mim um super-homem. Aleluia. O fato de ser cristão não faz de mim um super-homem, não. Ele continua deixando em mim traços da minha humanidade. E quem é aqui, irmãos, que nunca usou aquele termo que é comum de se dizer: eu vou chutar o pau da barraca, eu vou abandonar tudo, pastor, eu vou largar tudo, irmão Vanderlúcio, porque nada está dando certo na minha vida. E por um minuto a gente olha para o lado, e quando a gente olha para o lado, aí a gente vê alguém que está melhor que a gente. E não demora muito, a gente faz uma pesquisa super detalhada no Instagram e começa a ver que aquela pessoa não é crente. E a gente se pergunta: peraí, mas ele não é crente, e eu sou crente, e ele está melhor do que eu. A casa dele é melhor, o carro dele é melhor, a casa é melhor, a família é melhor. Você quer saber? Não vale a pena ser crente. Era isso que estava acontecendo com Asaf. Verso de número 3. Porque eu tinha inveja dos soberbos e da prosperidade dos ímpios. Ele parou um minuto de olhar para o que ele era. E você sabe qual é o problema? Olha aqui para mim, igreja, eu preciso falar isso com vocês. É que às vezes a gente enxerga tanto brilho no outro e não consegue enxergar o quem somos nós de verdade. Às vezes a gente vê Deus na vida do outro e não consegue ver Deus na nossa própria vida. Às vezes a gente vê que o outro está tão bem, e eu não quero que você pense que o outro está mal, não. Eu quero é que o outro esteja bem mesmo. Mas o que eu quero é que você olhe para você. Aleluia. O que eu quero é que você olhe para você e perceba que a sua vida não está tão ruim assim. Sabe por quê? Porque você tem um Deus vivo. E Asaf agora está sendo confrontado. E até quando a gente vai olhar para o ímpio e sentir inveja do ímpio? Sabe o que me chama a atenção? É que quem está falando que sentiu inveja não era um qualquer, era um homem de Deus. Sentimentos. Nós precisamos orar, aleluia, para Deus nos libertar, pastor. E tem gente preocupado com o cigarro, tem gente preocupado com a bebida, tem gente preocupado com os vícios externos, mas o sentimento está corroendo ele por dentro. Ele é cristão, aleluia,
mas ele ainda sente ódio. Ele é cristão, mas ele ainda sente mágoa. Ele é cristão, mas ele ainda sente inveja. Ele é cristão, mas ele ainda sente sentimentos ruins dentro dele. E isso ainda é pior, porque com o sentimento, Deus vai quebrantar pessoas aqui hoje. Com o externo, pastor Hudson, o senhor consegue aconselhar. O senhor consegue ver a pessoa bebendo e dizer assim, não beba. Você consegue ver a pessoa prostituindo e dizer, não prostitua. Mas o sentimento é um lugar que só quem trabalha é Deus. Aleluia. Eu posso entrar na igreja e cantar aqui, ser um Asaf aqui, e ainda assim o meu coração está cheio de sentimentos ruins. Posso. E ninguém vai saber. Senhor Deus, que isso, Pai? Eu posso assumir o altar aqui, pregar, cantar, falar em línguas estranhas, e estar carregado, pastor, de sentimentos que está fazendo os meus pés desviarem. E Asaf falou assim, irmã Cássia, os meus pés quase desviaram, faltou muito pouco. Faltou muito pouco. Esse texto ele é lindo porque ele é detalhista. Ele diz assim, ó, quanto a mim os meus pés quase que desviaram, pouco faltou para que eu me escorregasse os pés. E aí ele vem trazer uma notícia que alegra o meu coração, porque agora eu vou ter 2 parâmetros de visão. O primeiro olhar de Asaf estava olhando para fora do templo, porque quem é ímpio não está dentro, está fora. E ele está dizendo, eu olhava para eles. Aí o verso de número 17 vem assim, isso tudo aconteceu até que, eu vou dizer novamente que você perdeu a oportunidade de dar um glória para o Senhor, até que eu entrei na casa de Deus. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos estão sentindo, mas o meu corpo se arrepia, porque ele está dizendo assim, ó, até que eu entrei no santuário de Deus, e então eu entendi. Deixa eu lhe dizer, está preparado? Vem comigo. Deus vai lhe fazer entender. Aí quando ele entrou no santuário de Deus, porque percebe comigo que até aqui ele está do lado de fora, irmã Alice, até aqui ele está do lado de fora, olhando para o ímpio. Agora ele entra na casa de Deus, e o que ele percebe? Vamos imaginar comigo? Dá para você imaginar Asaf entrando agora? Quando ele entra na casa de Deus, estão os levitas adorando, pastor, a presença de Deus descendo sobre a igreja, e ele começa a sentir o que ele não sentia lá fora. Ele começa a ver coisa que ele não via lá fora. Ele começa a ter experiências que ele não tinha lá fora. Ele começa a observar que o que tinha lá fora era bom, mas o que tinha dentro da casa do Senhor era ainda melhor. Alguém tem glória para dar para Jesus aqui nesta noite? Então ele diz assim, até que eu entrei na casa do Senhor. E aí eu entendi. O que ele entendeu? Ele passou a entender que é melhor estar na casa de Deus do que em qualquer outro lugar. Ele passou a entender que a riqueza do ímpio vale muito, mas só para esta terra. Para o mundo vindouro não tem valor. Ele passou a entender que tem valor sim, aquilo que o ímpio tem, mas é dele, e muito melhor é aquilo que Deus lhe tem entregado. Ele passou a entender sim, que Deus havia dado a ele uma riqueza que o ouro não pode comprar, que a prata não pode dar, que o dinheiro não conquista, é a presença inacessível de Deus. Então receba isso aí agora, e junto com esta palavra vem uma unção de Deus. Ele manda lhe dizer assim: ainda que você não conquiste a riqueza do mundo, ainda que você não alcance a riqueza dessa terra, eu, o Senhor, lhe dei a minha presença, a minha graça, o meu poder e o nome escrito no livro da vida. Quem pode adorar a este Deus?
Ele não tinha entendido ainda. E aí deixa eu lhe dizer uma coisa que está escrito em um dos livros de William Shakespeare. Se você não sabe aonde vai, qualquer lugar te serve. Se você não sabe o que você tem, você pode trocar o que você tem por algo que você imagina que seja bom para você. Porque, pastor, o que o senhor está dizendo? Quando eu não sei o valor disso aqui, do que está acontecendo aqui, parece que a balada é melhor, mas não é. Quando eu não entendo o que está acontecendo aqui, parece que o cargo que Deus me deu é pequeno perto do que eu quero ser lá fora. Só que não é. O que Deus tem feito na minha vida é muito maior do que qualquer outra coisa que possa acontecer lá fora. Quando eu não entendo isso aqui, porque talvez seja simples. Sabe onde que Deus pega a gente? Estou sentindo Jesus neste lugar. Sabe onde é que Deus pega a gente? É porque a nossa mente está treinada socialmente para imaginar que as coisas grandes estão em grandes lugares. Você não entendeu? Vai entender agora. A nossa mente foi treinada socialmente para imaginar que as coisas grandes estão atreladas a valores capitais, e não é. Você quer ver um negócio? Se a gente colocar uma pessoa simples da roça em um terno elegante, chique, você chama ele de doutor. E se você pegar o doutor e colocar com simplicidade, tem gente que nem cumprimentá-lo cumprimenta. E não é só eu e você, até Samuel se enganou, porque a gente está treinado a valorizar a aparência. Deus não trabalha com aparência, Ele trabalha com conteúdo. Aí a gente acha, pastor Hudson, que Deus vai se manifestar somente no congresso. A gente não consegue perceber que as maiores experiências que tivemos e vamos ter com Deus não vai acontecer no congresso. Meu Deus, Jesus, a gente está sendo treinado, socialmente falando, para imaginar que Deus vai fazer coisa grande na gente, é nos grandes eventos. As maiores obras que Deus vai fazer com você vai ser no silêncio do seu quarto. Vai ser no silêncio de uma madrugada de oração. Só que Asaf não estava percebendo isso. Asaf estava levado pelo movimento. Aleluia. Asaf estava sendo impulsionado pela massa. Sabe que tem hora que Deus vai te tirar do meio do movimento e te levar para a solidão, porque Ele precisa falar com você. E aí Asaf entra no templo. E quando ele entra no templo, ele percebe o maior valor que se pode ter a presença de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Não troque isso por nada. Se eu falar para você que o mundo não tem muita coisa boa, tem demais. Seria hipocrisia dizer que não. Mas são tudo um disfarce, acaba tudo, finda tudo. No final da noite você está sozinho de novo. Agora quando você entra na presença dele, você é preenchido por dentro. Quando você entra na presença dele, ele consegue tocar em você. E tem irmãos aqui da área da saúde. Está aqui a irmã Ana. Ela vai estudar 10 anos a anatomia do corpo humano, e nenhum professor vai ser capaz de te mostrar, Ana, onde fica a divisão da alma e do espírito. Mas Deus vai lá. Ele vai lá. Sabe a dor da alma que o dipirona não cura? Que a morfina não consegue tirar essa dor? Aí o Espírito Santo vai com um toque lá dentro de você, ele sara essa dor.
porque Ele te conhece por dentro. Asaf tinha percebido que a maior riqueza dele não era o que o ímpio tinha, era o que Deus havia dado para ele. E o meu convite para você agora, porque os meus minutos se encerram, é: qual é a tua riqueza? Qual que é o teu patrimônio? Qual que é o que você tem lutado? Porque se você estiver lutando por algo que quando o Senhor lhe chamar vai ficar aqui, desculpe, você está trabalhando em vão. Mas Ele está lhe convidando hoje para não olhar para a riqueza do ímpio, para não olhar para o que acontece lá fora, mas olhar para dentro do templo. E aqui eu encerro com chave de ouro, porque quando eu digo templo, eu não estou dizendo só esse santuário aqui. Aqui é a casa de Deus, claramente. Mas sabe qual é o maior templo que existe? O templo mais belo que se pode ter não foi o que Salomão construiu. Não é o templo, a réplica do templo de Salomão lá em São Paulo, não. Não é o grande templo das Assembleias de Deus lá no Mato Grosso. Não. Não é o templo que o nosso amigo pastor está construindo aqui próximo a nós, não é isso, pastor? Não. Simonésia? Não. O templo mais bonito, aqui ó, é dentro de você, é o seu coração. Porque se o pastor pintar essa igreja de ouro, mas você não vier para cá, a presença de Deus não vem aqui também. O templo é você. E o diabo quer colocar laços para te tirar da presença de Deus, mas ele está lhe dizendo: hoje eu entrei aqui e entendi. Hoje eu entrei aqui e entendi que tudo que eu preciso é a presença dEle. Eu quero lhe convidar a ficarmos de pé para adorarmos ao Senhor, porque Ele está lhe dizendo assim: olha, você não precisa do mundo, o mundo não tem nada para você, o mundo não tem nada a lhe oferecer. Sabe por quê? Porque tudo que você precisa sou eu, é a minha presença, é a minha graça, é o meu nome. Então vamos adorar ao Senhor.